Hoje a gente vai aprender a fazer estas bolsas com apenas esse triângulo, super rápido e fácil de fazer, e a lateral da bolsa vai ficar desse jeitinho aqui, sem costura no meio e com uma estrutura linda, enorme e muito gostosa de trabalhar. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas, e hoje você aprende todas as dicas da bolsa alfa. Vem comigo! Utilizei o fio náutico da Multitécnicas, que é este aqui, que ele tem 5 milímetros e 330 metros. Com um rolo, você faz duas peças do tamanho menor. E essa daqui eu usei um pouquinho mais da metade do rolo, sobrou bastante material. Esse rolo tem um rendimento maravilhoso e é um fio náutico muito macio. Trabalhei com agulha de 4 milímetros, você precisa de um isqueiro para poder queimar as pontinhas, tesoura e uma agulha de arremate para você também esconder as pontinhas e fazer algumas das costuras. E bora lá para a aula! Antes de iniciarmos a aula, eu vou falar das medidas de cada uma das bolsas. Essa daqui que nós fizemos juntos, que será a cor que eu fiz durante a aula, na cor pink náutico da Multitécnicas de 5 milímetros, vocês têm uma base de quase 31 centímetros. A altura total dela fica com 23 centímetros, mais ou menos. E nessa parte superior aqui, onde a gente costura o botão imantado, ela fica um pouquinho menor que a parte inferior. Ela vai ter 23 centímetros. Essa bolsa ficou um tamanho médio, quase grande, para vocês terem ideia do tamanho. E a lateral dela, que não vai ter costura, a lateral fica desse jeito aqui, fica muito charmosa essa lateral. Ela fica com 11 centímetros de lateral. Na cor bege do náutico da Multitécnicas também, ela fica com 27 centímetros aqui na base, a altura total aproximadamente 18 centímetros, e essa parte aqui superior, 20 centímetros mais ou menos. As duas têm um tamanho muito bom. A pink eu fiz maior, deixei ela mais gordinha, maiorzinha, e essa aqui menor. Expliquei todos os detalhes das duas bolsas durante a aula, mas o que vocês precisam saber? Que você pode fazer do tamanho que você desejar, porque esta peça é feita somente com aquele triângulo, e aí fica muito rápido de executar. Bora lá para a aula! Então, nós vamos começar a fazer a bolsa. Gente, ela é muito fácil de fazer, porque é uma única peça, como eu falei lá no começo. Então, eu vou fazer o ezinho inicial. Eu estou trabalhando com agulha de 4 milímetros, mas vocês podem trabalhar com outro número de agulha, conforme o fio que vocês estiverem utilizando. Então, eu vou fazer 3 correntinhas iniciais. Trabalho uma correntinha para a subida da carreira, vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo. Nessa correntinha do meio, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto de base. E agora, por último, um ponto baixo. Esta é a única carreira que nós não vamos trabalhar nestas laterais 2 pontos baixos. Nas outras, você vai fazer em todas o primeiro ponto, sempre 2 no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha de subida, sempre vou virar o trabalho da direita para a esquerda. E agora, nós vamos trabalhar em carreiras, sempre carreiras de relevo. Então, você não vai pegar aqui, você vai pegar o fiozinho da carreira de trás. Introduz a agulha ali, faz o primeiro ponto baixo e de novo no mesmo buraquinho o segundo ponto baixo. Aqui um ponto baixo sozinho, e nós chegamos agora
na correntinha que havia sido feita na carreira anterior. Então, aqui é a correntinha. Nesta correntinha, você vai trabalhar a mesma coisa que nós fizemos na carreira de baixo. Um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e, de novo, um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, ficou 2, um ponto baixo sozinho, aqui ficou um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, aqui eu vou fazer somente um ponto baixo sozinho. E cheguei aqui no primeiro, né, aliás, no último ponto baixo, nós vamos fazer de novo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. E ele vai começar a formar o triângulo aqui no meio. Faço uma correntinha de virada, introduzo a agulha sempre pegando no fiozinho de trás, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Agora, gente, o que vocês precisam prestar sempre atenção? Entre cada um dos intervalos que nós vamos fazer entre a ponta e o começo do trabalho, serão números ímpares de pontos. Então, agora, nós fizemos um anteriormente, serão 3 pontos baixos nesse intervalo aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Fizemos 2, 1, 2, 3. Agora, cheguei na correntinha da carreira anterior. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha de intervalo e, novamente, um ponto baixo. Aí, vocês podem perguntar assim, Ellen, por que você não faz como as outras crocheteiras que trabalham nesta parte aqui, 3? Porque eu acho que fica um buraco muito grande, eu prefiro fazer 2 com uma correntinha. Então, agora eu vou fazer 3. Eu não fiz 3 do outro lado, então aqui serão 3. Na próxima carreira, serão 5 pontos baixos aqui no meio. Cheguei no último ponto, o último Vzinho aqui, ó, a gente introduz a agulha. E 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de virada. Viro o trabalho. De novo, no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Se nós fizermos 3 na anterior, agora serão 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, gente, é sucessivo. 5, 7, 9, 11, sempre números ímpares. Aí você vai falar, Ellen, mas precisa contar? Precisa, gente. Eu fiz contando, mas mesmo assim acabei errando. Eu tive que desmanchar a peça inteirinha. Então, eu que tenho prática, erro, imagina quem não tem prática. Então, preste sempre atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, venho na correntinha e faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Se caso você tem dificuldade de encontrar aonde é a correntinha que você fez, para não ter perigo de errar a quantidade de pontos aqui, use um marcador de carreiras e coloque sempre na correntinha. Assim, você não erra quando você for fazer a próxima carreira. Então, já fiz ponto baixo, correntinha, ponto baixo, vou trabalhar 5 pontos baixos. Fiz 5 pontos baixos, agora faço 2 pontos baixos no último ponto de base. Viro o trabalho, faço uma correntinha de subida. Se eu fiz 5, o próximo serão 7, mas o primeiro, sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Venho de novo aqui, 7. 1,
Fiz 7 pontos e cheguei naquela marcação, para que eu não erre. Então, eu retiro o marcador. Eu sei que aqui é a correntinha, trabalho um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E para não errar na carreira seguinte, aí você vem aqui e coloca novamente o seu marcador exatamente na correntinha que você acabou de trabalhar. Assim, não tem erro de você ficar na dúvida se você está pegando certo o ponto ali do meio. E agora eu volto trabalhando 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos, vou fazer agora os últimos 2 pontos baixos aqui no último pontinho. Ele é mais apertado, gente, então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer esses 2 últimos pontos baixos. E assim vai ficando o nosso trabalho. Sempre triangular, e você, se sentir necessidade, utilize o marcador de carreiras. Quantas carreiras você vai trabalhar? Para esta bolsa de tamanho maior, eu vou trabalhar até 61 pontos baixos de intervalo. E depois eu mostro para vocês a de tamanho menor, quantos pontos eu fiz de cada lado. Mas no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês as duas diferenças de tamanhos. Então, agora eu vou trabalhar até chegar nesses 2 intervalos, 61 pontos baixos. Cheguei aqui na quantidade de carreiras que eu falei para vocês. 61 carreiras, 61 pontos baixos de cada lado que nós temos aqui das laterais. Você pode contar as carreiras também pelos gominhos aqui. Cada gomo desses são 2 carreiras. Mas para você saber que neste tamanho que nós vamos trabalhar aqui, eu tenho 61 pontos baixos dos 2 lados. A base do triângulo vai ficar com 75 centímetros. E aqui, aproximadamente 56 centímetros. Vai variar um pouquinho em relação à tensão de ponto que você tem. Então, só para vocês saberem que ficou desse tamanho. Ellen, queria fazer uma bolsa menor. Para antes de chegar neste tamanho. Quero uma bolsa bem maior. É só você continuar trabalhando, aumentando aqui a ponta, até você obter o tamanho que você deseja. Gente, aqui praticamente finalizamos o corpo da bolsa, porque esse triângulo vai formar todo o trabalho que nós temos do corpo. Ó, só vou mostrar para vocês aqui como é que eu arremato. É só fazer fiz os 2 pontos baixos, fiz a última correntinha, já cortei o fio aqui, agora eu puxo e arrematamos. Agora, a gente vai fazer a costura, e é aqui que mora o segredo de toda a bolsa, para que você tenha aquele formato somente com um triângulo. Já coloquei um pedaço de fio de outra cor aqui na agulha, porque primeiro a gente vai alinhavar o trabalho, para depois costurar definitivo. Isso deixa uma segurança melhor para que a peça não se mexa. Como é que a gente vai fazer isso? Coloca a peça em cima da mesa, puxa a ponta do triângulo até o início aqui da onde nós iniciamos o trabalho e procure deixar o lado avesso para frente de você. Então, primeiro eu tô com o lado, na verdade os 2 lados são iguais, mas eu coloquei ele aqui na base e trouxe a ponta do triângulo até aqui. E esta parte é o avesso da última carreira. Vocês podem ver que nós temos os fiozinhos aqui na horizontal. Então, eu coloco a ponta do triângulo aqui, aperto, e essa vai ser praticamente a altura do corpo da bolsa. A ponta do lado direito você vai trazer para cá, e a do lado esquerdo para este lado. Então, é dessa forma que nós começamos a fazer a montagem de uma bolsa. E se vocês repararem, aqui é como se fosse um envelope, como se fosse uma bolsa com formato de envelope. Por enquanto, ela ainda não está montada, porque a gente ainda vai fazer aquela parte superior, onde é a abertura da boca da bolsa. Vamos juntar bem as pontinhas aqui desta parte da lateral.
E agora, eu vou fazer este primeiro alinhavo, somente passando mesmo o fio aqui pela costura, justamente para ver se ela está do tamanho e do jeito que eu quero. Digamos que você faça com 61 pontos e você veja que a bolsa não ficou do tamanho que você precisa, você quer uma bolsa maior. Se você alinhavar, você tem a condição de recolocar a agulha aqui, o ponto, para continuar a carreira que você estava e trabalhar mais carreiras nas laterais. Essa é a vantagem desse modelo, você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir assim que você faz a montagem aqui da costura. E agora eu vou fazer esse alinhavo dos dois lados. Finalizei o alinhavo. Se vocês forem reparar, ó, aqui ficou um pouquinho aberto. Agora sim, eu fecho na costura, quando eu for costurar mesmo com o fio rosa, inclusive aquele fio que a gente deixou no início, ele pode servir de costura. Agora sim, eu fecho a pontinha. Por que que eu não fechei com o alinhavo já logo no começo? Porque às vezes ele fica meio torto aqui, fica torto aqui embaixo. Eu sempre me preocupo para que esta pontinha fique bem certinha. Finalizamos aqui, agora a gente vai costurar os dois lados para que a gente já tenha o formato dela. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aquela parte superior, que aí já vai dar aquele formato mais gordinho, e como que a gente fez para que esta lateral ficasse desse jeito aqui, ó. Ela fica a lateral na diagonal, tá vendo? E fica desse jeitinho aqui, fica super bonita. Então, agora a gente vai fazer a costura e daí finalizar, começar a prender a lateral para finalizar a parte superior. Estou com as duas partes aqui, os dois lados já alinhavados. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou puxar aqui para dentro, só para poder fazer o início. E aí, gente, minha dica, a gente já vai deixar um pedaço mais ou menos deste tamanho aqui, porque este pedacinho será também necessário para fazer a lateral. Então, quando a gente for passar o fio aqui por dentro, ó, vou passar por aqui, até levar a ponta do fio lá para baixo. Agora que o fio já está aqui, eu só calculo um pedaço de fio mais ou menos desse tamanho aqui. Depois vocês vão entender o porquê. E a costura será feita pelo outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar o fio pra trás, deixando essa pontinha ali, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar a ponta aqui. Viro. E aí, a gente vai costurar por este lado aqui. Então, eu vou desmanchando o alinhavo e venho costurando as duas laterais. É importante que você trabalhe agora pegando os dois fios, um de cada lado. Tem que ser bem certinha essa costura, porque senão ela aparece na hora que a gente finaliza a bolsa. E precisa ficar bem perfeito aqui. Então, é importante que você pegue apenas os dois fiozinhos. O alinhavo a gente vai desmanchando conforme a gente vai fazendo a costura, justamente porque ele precisa ficar bem perfeito. É um pouquinho mais trabalhosa essa costura, porque ela também é feita com náutico. O náutico é um pouquinho mais liso. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado na hora de fazer essa costura. Mas não é difícil, ela só é um pouco mais demorada do que fazer uma costura normal. Então, aqui a gente vai, agora sem segredo, gente, ó. Vocês vão pegando fiozinho por fiozinho. Vamos até o final. E aí, eu coloquei, vocês repararam que eu coloquei um fio bem grande aqui na agulha? Porque eu quero aproveitar esse único fio para ir para os dois lados. Pode ser que não seja suficiente, pode ser que você tenha que cortar um fio ainda maior ou tenha que colocar mais um fio na agulha, não tem jeito. Mas é só porque eu quero usar a mesma costura, então por isso que eu tô fazendo desse jeito. Então, agora eu vou até o final aqui, na ponta, desço pra lá, e aí eu finalizo a lateral aqui pra gente começar a fazer a última parte da bolsa, que é a parte superior.
Pessoal, cheguei aqui bem naquela pontinha do triângulo, já tô passando aqui pro outro lado. Eu parei a costura só pra mostrar pra vocês. Lembra que eu tinha deixado aquele fio que eu faria a costura? Não vou precisar dele, então por enquanto eu vou deixar aqui. E vou continuar com um fio que está suficiente pra fazer a costura. Aí, qual que é a minha dica? Procurem agora dar aquela ajeitadinha bem certinho, porque aqui a gente vai ter um outro crochê por cima fechando a parte superior da bolsa. Porém, precisa ficar certinha essa costura. Então, ó, vou juntar aqui as duas pontinhas, passo aqui por dentro, puxo e dou aquela ajeitadinha pra ver se tá bem certinho com a outra lateral, tá vendo? E aí, agora a gente vem fazendo a costura igual nós fizemos do outro lado. Puxando ponto a ponto. Essa costura, você precisa fazer o ponto, vir aqui e puxar. Porque o fio náutico, ele é liso. Já falei isso, mas eu tô reforçando porque senão a costura vai ficar solta e não vai ficar uma costura bonita aqui. Para que vocês finalizem a peça. Fica praticamente imperceptível a costura. Depois da bolsa pronta, você não percebe aonde foi costurado. Então, por isso a importância de fazer essa costura com bastante calma. Então, agora eu vou até lá embaixo, vou desmanchando esse alinhavo. Ó, ele ficou um pouquinho aberto aqui, depois eu vou pegar esse fio e vou fazer a correção desse biquinho, tá? Mas aqui a gente vai ter as nossas carreiras de finalização da peça. Então, eu vou até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou deixar um pedacinho de fio sobrando e já vamos fazer a lateralzinha pra mostrar pra vocês. Terminei a costura das duas laterais. O outro lado vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vocês não veem costura aqui, aqui a gente sabe que tem uma costura, mas essa costura, ela quase fica imperceptível quando a gente finaliza a bolsa. Já fiz os arremates daqueles fiozinhos que estavam sobrando aqui, ficou somente da pontinha, dos cantinhos que a gente tinha deixado ali, depois nós vamos usar essas pontas. Ok, quando você finaliza, no início, às vezes você pode ver que uma das partes não está exatamente encaixando, aí você tem que vir aqui por dentro, arrumar, dobrar ela bem direitinho, aí você vai ver que fica perfeito. E quando a gente finaliza a peça, fazendo o crochê aqui em cima, essas duas laterais vão ficar ainda mais perfeitas. Ok. Agora, vem o segredo de como é que a gente vai fazer a lateral. Primeira coisa, você vai colocar a bolsa mais ou menos desse jeito aqui, ó, tá? E vai calcular de cada um desses lados uma prega. Então, você faz a prega aqui pra dentro, de mais ou menos uns 2 dedinhos aqui, ó. E vem aqui e coloca a pontinha da bolsa pra dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mais ou menos 2 dedos. Por enquanto, é a olho. Venho desse lado aqui, coloco a pontinha pra dentro. E agora é o momento que você meio que vai começar a colocar a bolsa do tamanho que ela vai ficar. Se você não quiser fazer esta prega lateral e fazer essa lateral desta forma que eu estou fazendo, nada impede de você deixar a bolsa sem a prega. E aí, ela vai ficar uma bolsa reta, como se fosse um estilo carteira. Mas eu gosto mais assim, eu achei que ficou mais charmoso. Então, ó, vou arrumar aqui os dois lados. Aí, eu começo a verificar se este lado tem mais ou menos o mesmo tamanho. Se você quiser, você pode medir, inclusive, com 1 centímetro. E vamos deixar o biquinho aqui, a pontinha, pra dentro, tá vendo? É aqui que a gente tem a lateral na diagonal que eu mostrei pra vocês lá no comecinho, que fica bem bonito. Arrumamos bem, ó, de novo eu vou puxar aqui pra uma lateral ficar em cima da outra bem certinha, tá vendo? E óbvio que quando a gente fizer o acabamento aqui em cima, todas essas imperfeições aqui vão sair. Aí, eu vou colocar na agulha um pedaço de fio. E vou fazer uma amarração, pegando esse lado aqui da prega, ó.
Se você quiser costurar esta prega, pode costurar. Eu só estou facilitando a vida de todo mundo, porque não tem necessidade de fazer a costura, você pode fazer a amarração. E depois a gente queima as pontinhas para ficar bem perfeito. Antes de costurar, de amarrar o outro lado, o que que eu preciso ver? Se as duas pregas estão bem centralizadas, se não ficou uma para um lado, outra para o outro, senão a bolsa vai ficar torta. Então, eu vi que tá bem centralizado, já tá do jeito que eu preciso. Basicamente, bolsa montada. Porém, essa prega, ela não pode ficar solta desse jeito, porque senão ela vai sair conforme você colocar as coisas dentro da peça, dentro da bolsa. Agora, é que vem a utilização daquele pedaço de fio que nós deixamos dos dois lados. E aí, primeiro, você vai passar aqui pra dentro, pra fora. Sem puxar muito, porque senão a prega vem junto, tá? Esse arredondadinho que vem junto. E você vai costurar, trazendo o fio aqui pra frente, fazendo um pontinho o mais invisível possível que você puder. Ó, se possível, até acompanhando a trama do crochê. Repararam que eu fiz o ponto na diagonal para ficar exatamente como está o crochê ali? Assim, ela fica imperceptível aqui por deste lado. E eu acho que já tá bom, não precisa de mais pontinhos. Ó, não dá para enxergar a costura desse lado, tá vendo? Fica bem bonitinho. E aqui já está bem fechadinho. Agora, eu ponho o fio lá pra dentro, puxo. Opa, não gostei, ficou aparecendo. Vou fazer de novo. Agora sim, ó. Agora ele tá imperceptível lá no fundinho. E agora, é só arrematar aqui por dentro. A gente tem que pôr a bolsa agora aqui no avesso, que fica mais fácil. Puxo bem. Vou passar aqui por dentro dos pontos, pra ter certeza que vai ficar bem preso. Se você for colocar forro na bolsa, isso aqui vai ficar bem escondidinho, não tem problema. Se você não for colocar forro na bolsa, procure sempre esconder muito bem esses fios, para que não tenha perigo de desmanchar ou ficar aparecendo alguma costura por dentro. Primeira lateral pronta, agora eu vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Finalizei as duas laterais, já arrematei as pontinhas daquela amarração que nós fizemos aqui na parte de cima. Já tá bem preso, o fundo não sai mais daqui. Então, agora é a hora que nós vamos fazer o acabamento superior e finalizar a peça. Reparem numa coisa, porque eu sei que algumas pessoas vão falar, Ellen, a minha peça tá ficando um pouquinho, um lado um pouquinho mais pra cima do que o outro. Isso pode acontecer, mas você vai puxar, a hora que a gente fizer esse crochê daqui de cima, ela corrige. Porém, é importante que na hora que você tanto fizer a amarração e fizer este fundo aqui, ele precise ficar bem alinhado um lado com o outro. Aí, você não vai ter problemas com isso, tá? Porque pode acontecer de um lado ficar maior que o outro, e é neste momento que a gente corrige. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da parte de cima. Então, eu vou retomar o fio aqui na agulha. Eu gosto de começar
sempre um pouquinho antes da amarração, porque daí a finalização fica quase aqui. E o que nós vamos fazer? A primeira carreira será pegando pontos baixos, tá? E depois nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo. Então, é só introduzir a agulha aqui no cantinho. Puxa pra fora, não, eu não dou nenhum tipo de nó aqui, eu só vou deixar a pontinha um pouquinho mais curta. E agora, a gente vai pegando o ponto baixo aqui. Então, primeiro eu vou fechar aqui, ó, ponto baixo, ajusto. Este ponto baixo que nós vamos fazer aqui na parte superior, gente, ele não pode ser nem exageradamente apertado e nem exageradamente solto, porque senão fica feia essa parte superior. Este ponto baixo tem que ser feito com bastante cuidado, para que ele fique o mais perfeito possível, que é onde a gente mais enxerga os defeitos de bolsa, é justamente nessas partes onde tem os acabamentos. Ó, aqui eu tenho o fechamento, então eu venho aqui, pego um ponto baixo aqui, já estou escondendo aquele fiozinho inicial, ó, já tá aqui atrás, eu já tô escondendo, que é um arremate a menos. Agora, eu venho de um lado pro outro. Aí, algumas pessoas vão perguntar assim, ah, Ellen, vai ficar um buraquinho aqui? Fica um buraquinho, ó. Fica um buraquinho, tá? Por isso que eu falei que caso você queira costurar aqui, você pode. Eu não costuro, eu deixo desse jeitinho, porque depois, se eu quiser passar o mosquetão por ali, eu posso. Eu pus o mosquetão de uma outra forma na bolsa, mas caso você queira pôr o mosquetão passando por ali, também dá, tá? Então, agora, eu vou fazendo desse jeito aqui, ó. Eu pego na cabeça dessa última carreira, ó, introduzo o fio aqui. Cuidado para não formar buracos, gente, sabe? De pegar o fio muito grande, ó. Achei que ficou mais bonitinho aqui embaixo. Cuidado para não formar buracos nessa parte superior. Então, aqui eu não pego, venho no próximo. E agora, assim, sucessivamente, até dar toda a volta na bolsa, nessa abertura superior. Então, eu pego o ponto aqui. Não pego aqui, venho no próximo. E vai ficando assim. Quando eu terminar a carreira, eu mostro o fechamento perfeito e daí as carreiras de pontos baixíssimos e finalizamos a bolsa. Tô chegando aqui no último ponto. O total de pontos que deu aqui na lateral completa, nas duas laterais, ficou com um total de 33 e 33 pontos e um pontinho aqui de cada lado. Então, nós temos 66 pontos mais 2, ok? Então, só para vocês entenderem que eu fiz um pontinho aqui em cada uma das curvas e 33 de cada lado. Eu tinha feito antes uma quantidade menor, tinha dado 25 de cada lado, achei que ficou pequeno, desmanchei tudo. E reparem que ele ainda não tá retinho, não tá do jeito que tem que ficar. Agora, com o ponto baixíssimo, é que vai ficar do jeito que a gente precisa. Então, eu introduzo agora para fazer aqui a finalização do último ponto baixo. E agora tem um segredinho para a gente começar a fazer as carreiras de pontos baixíssimos. Eu introduziria a agulha aqui por baixo para finalizar a carreira, só que neste caso, você vai ter que abrir o ponto aqui, ó, que fica no meio, introduzir a agulha no meio desse ponto, e agora sim eu ajusto o fio e puxo o fio aqui pra frente, para ele formar o fechamento perfeito, e eu já saio fazendo os pontos baixíssimos aqui nessa parte superior. Então, dessa forma, além de fazer o fechamento perfeito, a gente já tá saindo no ponto baixíssimo. E essas últimas carreiras agora, que nós vamos trabalhar no ponto baixíssimo, você vai pegando sempre pelo fio de trás do ponto de base, que é o ponto baixo que está na carreira de baixo. Volto a falar, não pode ser exageradamente apertado e nem exageradamente solto. Você tem que ter uma tensão de ponto aqui bem regular para que fique bonito esta carreira. E a gente vai fazer o ponto baixíssimo por mais de uma carreira. Eu vou fazer aqui, deixa eu mostrar para vocês a outra peça. Nessa daqui, eu fiz a carreira de pontos baixos e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total de pontos baixíssimos. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer nessa daqui. Eu preciso primeiro finalizar para falar para vocês. Acredito que 6 carreiras, talvez,
7, ainda não sei. Eu preciso fazer para ver a altura, porque cada vez que a gente vai finalizando a peça, é que a gente percebe, assim, qual que é o melhor. Qual que nós podemos fazer? Uma quantidade maior ou menor? Então, agora eu vou direto em carreiras circulares, fazendo pontos baixíssimos, e volto para falar exatamente para vocês quantas carreiras no total eu vou trabalhar para este tamanho de bolsa. Pessoal, fiz 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras do ponto baixíssimo e gostei. Achei que não preciso fazer mais, já tá numa altura aqui que ficou interessante. E eu acho que não tem necessidade de fazer mais. Então, agora, muito simples. Só cortar aqui o fio. Eu já tô exatamente aonde nós começamos, o primeiro ponto. Aí, agora, vamos fazer o arremate final. Aqui é só você passar por baixo aqui do ponto, ó. Que é pra ficar o mesmo fechamento perfeito de todas as carreiras, tá? Então, passa por baixo do ponto e volta no mesmo buraquinho. Um pouquinho mais apertado aqui, porque a gente tá fazendo com ponto baixíssimo. Então, ele é um pouquinho mais apertado, mas é tranquilo de fazer. Ó, passo pra cá, dou aquela puxadinha aqui pra ficar bem perfeitinho. E agora, a gente arremata a ponta aqui por dentro. Como ele é mais apertado, você tem que ir com cuidadinho aqui, bem devagar. Passando por dentro. Ele fica bem perfeitinho, bem a continuidade. Agora, eu vou cortar e colar a pontinha aqui por dentro. E a nossa bolsa alfa está prontinha para colocar a alça. Agora, eu vou usar esses 2 mosquetões pequenos. O mosquetão, eu coloquei tanto na outra da cor bege, o náutico bege ali, eu utilizei meio rolo, gente. Nessa pink, você vai precisar de pouco mais de meio rolo para fazer a peça. Ó, eu vou colocar o mosquetão aqui pela lateral e ele vai ficar assim, ó, de ladinho. Coloquei o mosquetão aqui nas 2 laterais. Vou costurar o botão imantado aqui no meio também. Gente, lembrando, todos os materiais nós temos no site da Multitécnicas. Fio náutico de 5 milímetros, que é este aqui, que eu mostrei lá no começo. Eu trabalhei na cor pink e na cor bege na outra peça. Então, o fio náutico, ele tem 330 metros. Com um rolo desse, você faz 2 do tamanho menor. Com um rolo, você faz essa daqui e sobra, gente, bastante material, tá? Daria pra fazer outra carteira, aqui, outra peça pequena com o que sobrou. Então, eu só tô mostrando pra vocês o quanto sobrou, porque tem uma quantidade boa ainda pra ser utilizado. Aí, aqui, se você quiser colocar mais algum acessório, mais algum detalhe, um tassel, fica a seu critério. Todos os materiais vocês vão encontrar lá no site da Multitécnicas, www.multitécnicas.com.br. Chama a gente no WhatsApp se você tiver alguma dúvida a respeito de material, a respeito dos acessórios, fio náutico da Multitécnicas, no 11 98955 2000. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, que isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima!